A verdade do desmatamento. Esta é a minha segunda aula, baseada no nosso livro Agricultura, Fatos e Mitos. O desmatamento, esta é a verdade, faz parte da história da nossa civilização. Nós não teríamos chegado aqui se não tivesse havido desmatamento. É um processo histórico. Desde o Império Romano, especialmente, se relatam, obviamente, esse avanço da civilização buscando produzir comida para o seu povo. Na época de Cristo, no Império Romano, na Idade de Cristo, a população mundial era estimada em 500 milhões de pessoas. Depois passa por toda a Idade Média, onde essa população cresceu pouco, cresceu 200 milhões de habitantes, aqui na Idade Média. E essa população, o mundo vai caminhando até chegar em 1800. Em 1800, a população humana atinge 1 bilhão de habitantes. É neste momento, é a partir deste momento, quando está finalizando a Idade Média e se iniciando pela Revolução Industrial o capitalismo, é que há necessidade de uma grande expansão na agricultura. E é neste século de 1800 a 1900 que a Europa vai passar por uma tremenda revolução agrícola e todas as suas áreas cultiváveis vão ser ocupadas. A Europa faz uma forte expansão, porque a partir daqui a população começa realmente a entrar em explosão demográfica, as cidades crescem, a partir daqui, assustadoramente, aumenta a qualidade de vida e precisa de comida para alimentar as massas urbanas que crescem, crescem e crescem. Este será o momento que a Europa avança, portanto, sobre as florestas. Durante 5.000 anos, desde a Idade do Bronze até 1800, o mundo dependeu como sua principal fonte de energia, combustível, a madeira. E esta é a razão, antes da agricultura ou junto com a agricultura, pela qual as florestas foram sendo ocupadas, colhidas, desmatadas, aproveitadas para fornecer energia, para fornecer combustível. E também, durante séculos e séculos e séculos, a madeira era o componente fundamental dos meios de transporte, das embarcações, dos navios. E em terceiro lugar, moradia. O Japão, na história do desflorestamento do Japão, se atribui uma importância enorme à devastação de enormes áreas florestais para construir grandes palácios com madeira. Então, o uso da madeira é histórico e depois, a partir de 1800, o avanço da agricultura acelera o processo pelo desmatamento por ocupação de território. Muito bem, a Europa vai ocupar todo o seu território e aproximadamente manter 4% apenas de seu território coberto com florestas nativas, florestas naturais. Então, quando se diz que a Europa fez lá muito antes do que nós fazemos aqui no Brasil o desmatamento, isto é correto, isto é um fato. Mas cuidado, hoje a Europa tem 43% do seu território, na média dos vários países, coberto com florestas. Florestas recuperadas. Então, cuidado, 4% é o que sobrou de florestas nativas. A recuperação florestal da Europa e do Japão também foi impressionante nos últimos 50 anos, nos últimos 80 anos. No Japão, antes disso, o Japão é a pátria, é o início, é o berço da silvicultura. Desde meados dos anos de 1700, o Japão começa a recuperar a sua cobertura florestal. Então, esta é a história do desmatamento na Europa, pensando em termos
da nossa civilização desde aqui o Império Romano. Quando nós pensamos no caso brasileiro, o que nós vemos? Nós vemos que 150 anos após a expansão, a urbanização europeia e o avanço sobre as áreas, não só houve desmatamento, houve ocupação dos pântanos, houve dragagem de pântanos, né? Houve uma tremenda de uma expansão agrícola. 150 anos depois desse processo, guardadas as proporções, acontece no Brasil. Então, nós iniciamos aqui um tremendo êxodo rural a partir de meados dos anos 50, início dos anos de 1960. Então, em 1960, êxodo rural. No Brasil. E aqui vai acontecer o que aconteceu na Europa, só que em 25 anos. A Europa demorou um século. O grande desafio do Brasil nos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80 se chamava abastecimento. Este era o drama. Como abastecer as populações que vinham para as cidades, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, para todas as cidades grandes, vinham do Nordeste, vinham do interior. Este processo foi terrivelmente complexo, difícil e desafiador, pois nessa época aqui foi quando a agricultura foi chamada a responder, tal qual acontecera na Europa 150, 160 anos atrás. O Brasil precisou passar por uma enorme expansão da sua agricultura. Veja só, nos anos de 1950, o Brasil era um país importador de alimentos. Como que ele iria suportar o êxodo rural inchando as cidades? Essa expansão enorme que se previu importando alimentos, não foi o que aconteceu. De forma surpreendente, com o apoio de políticas públicas e com o esforço dos agricultores brasileiros, a agricultura foi capaz de abastecer. E hoje, mas já há muito tempo, há 20 anos, de 20 anos para cá, o Brasil de importador passou a ser um grande exportador de alimentos e de matérias-primas derivadas da agricultura. Ou seja, a agricultura brasileira se expandiu para atender ao abastecimento das massas urbanas, e a agricultura foi tão capaz e competente que ela não só deu conta do recado, mas começamos a exportar para o mundo todo. Nesse período houve desmatamento? Perfeitamente. Se não tivesse ocorrido o desmatamento tal qual aconteceu em todas as partes do mundo, eu falei da Europa, do Japão, obviamente nos Estados Unidos também, obviamente também na Austrália, nos países da África e da Ásia também, o mesmo processo. É um processo histórico de ocupação territorial, produção de alimentos e abastecimento das populações. Porque a população humana, a partir de 1800, foi crescendo, né? 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, e hoje, sabe, a população é de 7,8 bilhões de pessoas. E vai continuar crescendo, pelo menos, até 2050. Neste processo aqui, histórico, houve a ocupação de parte dos biomas. O primeiro bioma explorado pela agricultura brasileira, desde o início da colonização, foi o bioma da Mata Atlântica, na zona da Mata Nordestina. Se nós pegarmos, entretanto, durante todo esse processo, até a data que estamos, como é que está a preservação dos biomas brasileiros? Qual é a situação que nós encontramos? Vamos lá. Mata Atlântica. Qual é a situação da Mata Atlântica? A Mata Atlântica tem 29% da sua área original preservada. Ou seja, a preservação da Mata Atlântica é bastante considerável. Desta preservação aqui, perto de 9% é a floresta ombrófila úmida, que é a Mata Atlântica, por exemplo, típica da Serra do Mar. Mas a maior parte é da Mata Atlântica original. Todos os biomas são compostos por várias
fitofisionomias vegetais, né? Então, nós temos a preservação nesse tamanho da Mata Atlântica. Como é que está o nosso Cerrado? Especialmente a exploração que houve no Cerrado dos anos de 1980, 1990 para cá, uma fortíssima expansão do Cerrado. O Cerrado tem hoje mais ou menos 50% do seu bioma preservado. Como é que está a Amazônia? Que é a grande preocupação dos brasileiros e do mundo todo. É verdade, a Amazônia hoje tem 84,1% do seu território absolutamente preservado. Mas cuidado, a Amazônia, estou falando, bioma, não é a região amazônica, que inclui cerrados amazônicos. O bioma da Amazônia está explorado. Quanto da Amazônia tem ocupação de agropecuária? Pecuária na Amazônia, agricultura na Amazônia, 12,8%. Em 500 anos, nós exploramos 12,8% do bioma amazônico, ou seja, da floresta amazônica, com a agropecuária. O Cerrado da Caatinga, esse é o mais sofrido e o menos falado dos biomas brasileiros. O bioma da Caatinga está praticamente todo devastado, todo ocupado, por tantos e tantos anos e séculos de ocupação. Perto de 30 milhões de brasileiros vivem na região semiárida do Nordeste. E esse bioma tem 50% não preservado em processos de desertificação. A dor maior de um bioma brasileiro acontece hoje na Caatinga. E é uma área muito importante do Brasil. Muito bem. Se vocês me perguntarem até onde vai o desmatamento, esta é o final dessa história. Estudos que cruzam a legislação do Código Florestal e veem as terras com aptidão elevada, terras férteis, bem localizadas no Brasil, indicam que nós ainda temos no Brasil cerca de, vou dar os números sempre, as fontes variam conforme a estimativa, de 8 a 11 milhões de hectares de elevada aptidão agrícola no Brasil. Nós hoje cultivamos mais ou menos 50 milhões de hectares, áreas cultivadas, excluindo pastagens. A área colhida, se vocês encontrarem o número, é maior do que 50, porque o Brasil colhe a soja e depois planta o milho na mesma área. Então, a área colhida do Brasil é maior, mas a área cultivada é ao redor de 50 milhões de hectares. Significa que nós temos aqui, se esse número fosse de 10, nós teríamos perto de 20% de possibilidades de expansão da fronteira agrícola no Brasil, ainda em terras férteis, possíveis de serem ocupadas segundo o Código Florestal. Portanto, excluindo o desmatamento ilegal, que é um horror, que é criminoso e deve ser sempre combatido, é possível que o Brasil ainda veja um processo de expansão da sua agropecuária no sentido de ocupar parte desse estoque de terras. Eu imagino, por tudo que estudei na vida, que esse processo de ocupação de novas áreas, novos desmatamentos legais, autorizados, vai permanecer ou vai perdurar por ainda cerca de 10 anos. Quando nós chegarmos em 2030, é possível dizer que o Brasil virou a página do desmatamento. E nós teremos então uma pequena ocupação, relativamente falando, de novas áreas. O desmatamento terá chegado ao fim. Em alguns lugares, o desmatamento já chegou ao fim. Em São Paulo, e eu escrevi sobre isso outro dia, em São Paulo, a ocupação do território, que é a ocupação intensa em São Paulo, a ocupação do território chegou a
restar apenas no estado de São Paulo perto de 13% do território paulista com florestas originais, Mata Atlântica e um pouco de cerrado, principalmente na Serra do Mar. Passado um período dos últimos 50 anos, a cobertura original florestal do estado de São Paulo aumentou para 22,9%. Isso é extraordinário, ou seja, aquilo que o Brasil poderá vir a fazer, fará, a partir de 2030, zerar o desmatamento. São Paulo já está nessa fase, São Paulo já está recuperando a cobertura original de suas florestas, de suas áreas nativas, não necessariamente florestas. Eram 13%, voltaram a ocupar 22,9% do território. Então, se o Brasil hoje, segundo os dados da Embrapa, a partir das elaborações do Cadastro Ambiental Rural, se o Brasil hoje mantém 66,3% do seu território coberto com florestas naturais, esse estoque provavelmente ainda vai se reduzir um pouco, mas daqui 10 anos, o Brasil, qualquer que venha a ser a política pública, as tendências do mundo da sustentabilidade indicam que o Brasil vai cessar o seu desmatamento, sendo talvez o país de maior cobertura original entre todos os países do mundo. E nós estaremos muito orgulhosos disso, porque o desmatamento, sim, ele ocorreu. Ele faz parte da história da civilização, desde a idade de Cristo, desde antes. Passou por toda a Idade Média, a Revolução Industrial na Europa, chegou aqui no Brasil. É assim. A Avenida Paulista aqui em São Paulo era um morro lindo, coberto por florestas. Tudo era floresta. O processo histórico, ele avança sobre os territórios, mas tem um limite. E hoje, a maior vantagem que vai permitir o Brasil manter perto talvez de 60% do seu território coberto por florestas, talvez até um pouco mais, se chama, qual é o drive? Se chama tecnologia na agropecuária. Hoje se produz muito mais no mesmo hectare de terra. Não é preciso mais avançar. Nós não precisamos desmatar a Amazônia para produzir mais. Hoje nós conseguimos produzir mais investindo em tecnologia, mais carne por hectare, mais soja por hectare, mais milho por hectare, mais tudo por hectare. Piscicultura, produção de camarões, proteína de alta qualidade. Então, a tecnologia agropecuária tem um efeito extraordinário que os estudiosos denominaram aqui no Brasil de efeito poupa-terra. Quanto mais intensifica, você poupa terra e permite preservar o patrimônio natural. Nós estamos, nesse momento, investindo em tecnologia, poupando terra. E logo, logo, o Brasil vira a página do desmatamento.